Meus irmãos, a paz do Senhor. Uma boa tarde de salvação para todos. Uma tarde abençoada. Uma tarde cheia da presença de Deus para todos nós. Meu nome é Felipe Acácio, eu congrego na Igreja Cristã Evangélica Renovada, na Rua Tomás Antônio Gonzaga, número 1196. Meu pastor presidente se chama Dimas Carlos Monteiro, meu pastor vice-presidente, pastor Domingos José de Oliveira. Nesta tarde, o Espírito Santo de Deus trouxe ao nosso coração uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra que conforta os nossos corações. Você que está ao alcance deste vídeo, você que está ao alcance também desta voz, eu queria que você se desprendesse. Claro que se você não estiver em uma responsabilidade que queira realmente a sua atenção, que nós estaremos meditando em alguns breves momentos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Compartilhar para os amados irmãos nesta tarde Evangelho de Jesus segundo o nosso amado irmão Lucas. Você que está com sua Bíblia, ou você que ainda não está de posse da sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia no seu smartphone, também você pode estar acompanhando nesta tarde. Evangelho de Jesus segundo o nosso amado irmão Lucas, capítulo de número 15. Vamos estar lendo a partir do verso 11. Doutor Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma parábola muito conhecida, é uma parábola muito ensinada nas igrejas, mas Deus tem sempre uma resposta para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Para você que está acompanhando na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Continuou certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles tinha o seu pai. E ele disse para o seu pai: Pai, dá-me a minha parte dos meus bens, que o Senhor venha me conceder. E ele lhe repartiu e o despediu. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu. Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarropas que os porcos comiam, mas também desejava muito comer as bolotas que eram colocadas para aqueles porcos. Então este jovem caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei diante da tua face. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele lá longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o-lhe com um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E todos se alegraram. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara se aproximou de casa, e avou a música,
e o conforto que o pai estava dando para o seu filho. Louvado seja Deus. Meus amados, estamos diante de um texto a qual fala de um grande amor de um pai para com o filho. Trazendo para os nossos dias atuais, essa parábola nos ensina que o pai a qual nós acabamos de ler é o Deus a qual nós servimos. E o filho somos todos nós. A Bíblia, ela vai ser bem enfática acerca deste texto. Para você que realmente é dependente, assim como eu sou, da palavra do Senhor. Vamos estar meditando nesta tarde do amor de Deus para conosco. Ou seja, do amor do Pai, que é o nosso Deus, para o seu Filho, que somos nós. Meus amados, a Bíblia, ela nos orienta e nos fala acerca de um pai que tinha 2 filhos. O capítulo de número 15 do livro do Evangelho do Dr. Lucas vai falar acerca de parábolas. O que é uma parábola? Parábola, para nós entendermos o que é uma parábola. Parábola era um ensinamento que Jesus, toda vez que reunia-se com a multidão, ele explicava suas mensagens por parábolas. Ou seja, parábolas eram exemplos de vida para que as pessoas viessem a entender. E Jesus, ele é tão simples na sua palavra que do mais jovem ao mais velho entendia. Do analfabeto até aquele que tinha o seu doutorado, tinha estudado, entendia. Por quê? Porque Jesus era simples. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ensinava, todos entendiam. E é nessa simplicidade que Jesus quer que a sua igreja continue caminhando aqui na face dessa terra até o dia que ele volte e arrebate a igreja. A Bíblia, ela vai falar acerca desse pai. Pai esse que tinha 2 filhos. E um dos seus filhos colocou no seu coração um desejo. Certa feita ele acorda pela manhã, no exato dia, e fala: Pai, eu quero que o Senhor reparta a minha parte. Eu quero, Pai, a minha herança. Eu quero os meus bens. Eu quero o valor que eu tenho direito. O Senhor reparte, porque eu vou embora. Eu não quero ficar mais na sua presença. Eu quero ir embora. E o pai, ele concede o desejo do coração do filho. Ele reparte a sua herança, reparte os seus bens e dá para o seu filho. Mas você vai ver que no decorrer da mensagem, meus amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesta tarde, você vai ver que um direito que ele achou que ele teve, o distanciou da presença do pai dele. E o que eu quero que vocês entendam nesta tarde, através do Santo Espírito de Deus: nós temos nossos direitos, sim, mas o que vai prevalecer em nossas vidas são os ensinamentos de nosso Pai e não as nossas próprias vontades. Então, se você for analisar, era direito dele, com certeza era direito dele. Ele tinha direito da herança? Tinha. Ele tinha direito dos seus bens? Tinha. Mas só que muitas das vezes os nossos direitos nos distanciam da presença do nosso Pai. E foi isso que aconteceu com este filho. O pai repartiu os seus bens. E a Bíblia, ela nos ensina que este filho, ele pega tudo aquilo que era da sua parte, pega seus bens e vai para uma terra longínqua. E vai viver dissolutamente. Meus amados, quando aquela parábola que nos ensina, porque antes dessa você vai ver que parábolas que vai se encaixando uma com a outra, porque nós vemos que temos a parábola da ovelha perdida, nós temos a parábola das 10 dracmas, e Jesus aqui, com esse ensinamento maravilhoso, fecha aqui acerca da parábola do filho pródigo. E é a parábola que eu acho mais tremenda, porque traz grandes ensinamentos para nós, nos dias a qual nós estamos vivendo.
E este filho, ele pega os seus bens, pega a sua parte, pega aquilo que ele achou que ele tinha direito e vai embora. Sai da presença do pai. E você nessa noite que está assistindo, você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida próspera, você quer ter uma vida de vitória na presença de Deus, nunca abandone o conselho do seu pai. Nunca abandone aquilo que o seu pai está te ensinando. Porque quando você está na presença do seu pai, você está sendo guiado. Quando você está na presença do seu pai, você está sendo amparado. Quando você está na presença do seu pai, você está cercado por esta palavra poderosa. Agora, quando você sai da presença do seu pai, aí você vai ter que andar com as suas próprias pernas. E não é isso que Deus quer para conosco. E não é isso que Deus, nosso Pai, quer para nós que somos os filhos dele. Meus amados, depois de sair da presença do Pai, esse filho, com a sua herança, creio eu, a Bíblia, ela pode nos dar esse poder de conjecturar o cenário. Eu imagino, amada igreja, meus amados irmãos e irmãs, nesta tarde, este jovem chegando num bar, este jovem chegando para um dono do bar e falando: olha, hoje é tudo por minha conta, porque a Bíblia, ela nos ensina que esse jovem foi viver dissolutamente, ou seja, foi viver a sua vã maneira de viver. Ou seja, resumindo, foi viver de qualquer maneira, longe da presença do Pai. Imagina esse jovem chegando no bar e falando para o dono do bar: olha só, hoje é por tudo por minha conta. Tudo que vocês pedirem eu pago. E eu fico imaginando as pessoas olhando e falando: olha, vamos colar perto dele. Vamos colar perto dele porque ele falou que vai pagar. Hoje é dia dele, vamos colar lá. Vamos falar para ele que nós somos amigos. Vamos colar junto com ele para que eles venham a perceber que nós estamos junto com ele. Mas a palavra de Deus nos ensina que o verdadeiro amigo é o Pai. O verdadeiro amigo é o nosso Pai. E o verdadeiro amigo sempre será Deus. A amizade momentânea e passageira não é da parte do nosso Deus. Nós temos que entender que a amizade que vem da parte do nosso Deus não é a amizade a qual o mundo nos oferece. A amizade que nosso Deus proporciona para é uma amizade que quando você sai, é uma amizade quando você tem a sua vida social. A amizade do nosso Deus é uma amizade quando você reclina a cabeça na sua cama, você sabe que vai ter um amigo ouvindo as suas orações. Porque quando você está no seu quarto com o seu joelho dobrado, não tem amigo perto de você, mas você é confortado pela presença do Pai, que está sempre ali te orientando. Esta é a verdadeira amizade. Porque a amizade mundana é totalmente diferente da amizade a qual Deus, o nosso Pai, proporciona para nós. A amizade mundana, meus amados irmãos, a amizade mundana ela é igual ao sol. Mas por que, Felipe, a amizade mundana é igual ao sol? O sol, para você que estava me ouvindo nesta tarde, o sol só aparece quando o tempo está bom. Quando o tempo está ruim, o sol não aparece. E assim é a amizade mundana. Seus amigos só vão aparecer quando o tempo estiver bom. Quando o tempo estiver ruim, eles não vão aparecer. E aonde irá fazer a diferença, aonde você tem depositado a sua confiança. Na amizade de Deus, a qual é o nosso verdadeiro amigo, que é o nosso Pai, ou nas amizades que nós, muitas das vezes, depositamos a nossa confiança e somos frustrados. Eu imagino esse jovem fazendo ali conforme ali as suas vontades e seus querer. E o dinheiro ali ele vai acabando. Os seus bens, a sua herança, ela está acabando porque só está saindo, não está entrando nada. Eu imagino agora, meus amados irmãos, aqueles amigos que se dizeram amigos, se distanciando, cada um indo para um canto.
Cada um pegando o seu caminho e deixando esse jovem sozinho. E ali esse jovem já começa a identificar. E na sua caminhada, aquele jovem, ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa para que ele viesse ter uma renda para ele continuar sobrevivendo. Louvado seja Deus. E aquele jovem, ele fez uma coisa que ele nunca fez na vida dele. Ele foi procurar trabalho. Eu quero que você preste bastante atenção. Esse jovem foi procurar trabalho, ele nunca fez isso, porque ele estava na presença do Pai, ele tinha tudo. E ele foi batendo de porta em porta. E ele não conseguiu trabalho. Foi batendo na primeira porta, nada. Bateu na segunda, nada. E imagina agora esse jovem batendo na porta de uma fazenda. E o fazendeiro chegando, olhando para ele, viu seu estado e falou: o que você procura? E ele fala: eu estou procurando trabalho, eu estou procurando emprego. E aquele fazendeiro olha para aquele estado e fala: olha só, a única coisa que eu tenho para te oferecer é que você venha cuidar do rebanho dos meus porcos. Meus amados, nós temos que entender a interpretação do texto. Não que você ser cuidador de um rebanho seja um trabalho humilhante, não é isso que nós estamos querendo dizer. Todo trabalho é digno, sendo certo, é digno. Mas este homem quis humilhar esse jovem. E é isso que o mundo faz conosco quando nós estamos distante da presença do nosso Pai. O mundo sempre tenta nos humilhar de todas as formas. Mas a Bíblia, em contrapartida, já ela nos ensina que os humilhados diante da face do nosso Deus, eles sempre são exaltados. Meus irmãos queridos, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este jovem saiu da presença do Pai. Agora vamos voltar no cenário aonde o seu pai se encontra. Vamos voltar agora lá na fazenda, onde o seu pai, que o despediu com lágrimas nos olhos. Meus amados, imagine o cenário da situação. Imagine um pai se despedindo de um filho que ainda é novo. Imagine um pai se despedindo de um filho que ele sempre orientou, sempre o protegeu. E agora esse filho não quer ser mais orientado pelo pai. Olha como está a cabeça desse pai, meus amados irmãos. Nenhum pai gosta de perder a presença do seu filho. Nenhum pai, meus amados, realmente um pai que ama, que cuida um filho, nunca quer perder a presença do seu filho. Mas aquele filho, ele vai embora. Aquele filho, ele abandona o seu pai. Aquele filho, meus amados irmãos, vai e mundo afora. Sai da presença do seu pai. Eu imagino aquele pai se despedindo, dando um beijo no seu rosto, fala: vai com Deus, filho. E aquele filho saindo pela porteira da fazenda e mundo afora, e o pai ficando preocupado. É esse o amor de Deus para conosco. Ele sempre está cuidando dos seus filhos, que somos nós. Mesmo quando às vezes você que está desanimado, você que liga a sua televisão e a sua mente, ela já está sendo colocada coisas que muitas das vezes está te levando ao desespero. Porque você liga a sua televisão, você liga o seu rádio, é só notícias desastrosas. É só notícias que, em vez de te alegrar, está te entristecendo. Mas nesta tarde, o Espírito Santo de Deus te convida para você não ligar a sua televisão, não ligar o seu rádio, e sim meditar na palavra de Deus. Meus amados, o que nós estamos enfrentando, o que o mundo está passando, está no controle do nosso Deus. Basta nós, apenas que estamos aqui, continuar orando,
Porque Deus, conforme a sua vontade e o seu querer, vai entrar com a providência em nossas vidas. Sabendo que nós todos temos que fazer sim a nossa prevenção, seguindo os nossos líderes espirituais, seguindo também a nossa liderança governamental. E eles proporam leis, proporam ordem, cabe a nós como cidadãos do bem acatar essas leis. Mas imagina um filho que quer viver a sua vã maneira de viver, que não quer estar mais na presença do Pai, que não quer estar mais na presença desse Deus. Imagine agora, vocês que estão me ouvindo, um pai se despedindo de um filho. Imagina agora, preste atenção no cenário. É chegada a noite na fazenda e o pai manda os seus empregados colocar a janta na mesa. Imagina, amada igreja, um pai que acostumava todos os dias olhar para o seu filho, a comida sendo posta na mesa, e ele olhar para a cadeira e a cadeira está vazia. Imagine chegar a data do seu aniversário e o pai ir até lá, o quarto do seu filho, onde todos os dias ele ia lá e conversava e dava um beijo de boa noite e ele dormia na presença do pai. E o pai abrir a porta e agora não vê mais a presença desse filho. Olha a tristeza no coração deste pai. Imagina chegar o Natal, o Ano Novo, e a mesa está posta, a família está reunida, mas está faltando um integrante da família, que é o filho. Imagine o coração deste pai. Imagine os seus empregados falando para o seu superior, o seu patrão falando: não fique assim, ele foi embora, você tem que se acostumar. Mas louvado seja Deus, o pai que é pai nunca desiste do seu filho, aleluia. O pai que é pai nunca desiste do seu filho. E foi isso que este pai fez. Mesmo recebendo notícias que seu filho não ia voltar, na sua mente, com certeza, aquele pai estava falando: eu creio que um dia o meu filho irá voltar por aquelas portas. Eu creio que um dia, assim como ele saiu, ele vai retornar à minha presença. Eu creio que assim como ele saiu daqui, ele vai voltar e nós iremos todos se alegrar novamente. Com o nosso Deus também não é diferente, meus amados irmãos. O nosso Deus também ele fica triste. O nosso Deus também fica choroso quando muitos de nós queremos viver da nossa vã maneira de viver. Não queremos mais deixar o nosso Deus guiar, cuidar dos nossos passos. Não queremos deixar que Deus venha realmente conduzir as nossas vidas. Meus amados, repouse no Senhor, creia que há um Pai que está nos céus, que está olhando para os seus filhos, que somos nós. Cabe a nós ficarmos na sua presença. Não saia da presença de Deus. Eu não vou estar falando que está difícil, porque não está apenas difícil, está muito difícil. Mas continue na presença do Pai. O que te vai garantir a você sobreviver, a ter uma vida eterna, não uma vida terrena, é você continuar na presença desse Pai. Agora vamos voltar para o cenário do filho. O filho batendo na porta lá do fazendeiro, e o fazendeiro falando: olha, o emprego que eu tenho para você é de você cuidar de uma vara de porcos. E aquele jovem ele não tinha mais o que fazer, ele teve que aceitar, ele foi obrigado a aceitar. E ali aquele jovem fazendo o seu trabalho diário. E a Bíblia vai nos ensinar que aquele jovem, ele cuidando ali daqueles porcos, e aquele jovem ali sendo humilhado, porque a Bíblia ela vai nos orientar que aquele jovem estava trabalhando por míseras moedas, a ponto de nem sobrar para ele comer, nem sobrar para ele se alimentar. E a Bíblia vai nos ensinar que
chegou um exato momento que aquele jovem coloca a comida para aqueles porcos. E a própria comida que ele colocou para aqueles porcos, ele desejou comer daquela comida. Olha o que acontece conosco quando nós saímos da presença desse Deus. Olha o que acontece conosco, meus amados irmãos, quando nós saímos da presença do Pai. Nós ficamos vulneráveis. E não é isso que o nosso Deus, o nosso Pai, quer para mim e quer para você. Não é isso. E ali ele anseia comer bolotas, comida que era colocada, que era preparada por porcos. Mas chegou um exato momento da vida daquele jovem, meus amados irmãos, que ele caiu em si e pensou: eu tinha uma vida digna, eu tinha uma vida próspera na presença do meu Pai. Eu tinha uma vida que realmente eu era digno de estar na presença do Pai. E agora eu estou nessa situação comendo bolotas. E aquele jovem cai em si. E ele se levanta, a Bíblia vai nos dizer que ele se levanta e fala: quantos jornaleiros de meu pai têm um prato de comida para satisfazer a sua fome, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e terei de novo com meu pai. Aleluia. Deus quer isso de nós. Que nós venhamos a ter atitude para realmente perceber que não há melhor presença a não ser a presença do nosso Pai, que é o nosso Deus. Essa mensagem atinge a todos nós. A nós que somos crentes no Senhor Jesus, que estamos na presença do Pai, para não sair da presença do Pai. E também atinge aqueles que estão distanciados da presença do Pai, que voltem para a presença do Pai. Louvado seja Deus. E quando aquele jovem, ele se levanta, ele fala: eu vou ter de novo com meu pai. E ali, meus amados irmãos, aquele jovem, ele já começa a ensaiar. Ele já começa a ensaiar uma frase. E ali ele já continua falando: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim, ó Pai, como um dos seus jornaleiros. Faz de mim, ó Pai, como um dos seus servos. Faz de mim, ó Pai, como um dos seus, a qual aquele que o Senhor ordena para que viesse a ter trabalho. Meus amados, o nosso Pai, que é o nosso Deus, Ele nunca vai deixar um filho desamparado. Aquele filho ensaiou essa frase. E eu imagino aquele filho saindo da fazenda, voltando pelo caminho, e com esta frase decorada na sua mente: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado de filho. Faz de mim um empregado. Faz de mim aquele a qual o Senhor vai ordenar para que venha trabalhar. Faz de mim como um dos teus jornaleiros. Faz de mim, meu Pai, não como um filho, mas sim a qual um empregado. Meus amados, em contrapartida, o pai está na fazenda. E este filho está voltando para a presença do pai. Então você, nesta tarde, que está nos assistindo, que está bastante preocupado com as coisas que estão acontecendo, acalma o teu coração, aquieta teu coração. Lembre que não é só você. Você é responsável por muitas pessoas da sua família. Aquele pai era responsável por aquele filho. Mas você hoje que está me assistindo, talvez você tenha uma família constituída. E talvez você seja o cabeça da sua família, assim como aquele pai era o cabeça daquela família. Então não adianta você ficar desesperada. Não adianta você ficar desesperado. Não adianta você ficar chorando, porque você fazendo isso, você vai ficar preocupando aqueles que estão à sua volta.
Não passe negatividade para os seus filhos, passe positividade para eles. Lembre que você é o pilar desta casa. Lembre que você tem que dar força para eles. Lembre que é você que tem que ser realmente forte para que no momento de fraqueza deles, eles venham segurar na sua mão e dizer: o meu pai, a minha mãe está passando por essa situação, mas ela não está temendo. Ela está sendo forte. Então se fortaleça nessa tarde através desta palavra. A coisa está bem difícil, nós não vamos mascarar. Está bem difícil sim. Mas não saia da presença desse pai. Você que é filho, não saia da presença desse Deus. Louvado seja Deus. E quando aquele filho ele volta para a fazenda, imagina agora aquele filho abrindo a porteira daquela fazenda e olhando para aquela reta até chegar à reta do seu pai. Imaginando agora, pela manhã, o seu pai chegando ali na varanda daquela fazenda, colocando sua cadeira de balanço, balançando para frente e para trás, olhando para o horizonte. E um dos seus empregados vindo e falando: olha, meu senhor, não fique assim, o seu filho não vai voltar. Já tem muito tempo que seu filho saiu da sua presença, ele não vai voltar. Em contrapartida, aquele pai fala para o seu servo: olha só, o meu filho saiu da minha presença, mas eu creio que ele vai voltar para a minha presença. Eu creio que ele vai voltar sim para a minha presença. E foi isso que aconteceu. Aquele filho, ele voltou para a presença do pai. Mas aquele filho, ele não voltou conforme ele saiu. Aquele filho saiu de um jeito, mas voltou de um jeito totalmente diferente. Aquele filho, ele voltou humilhado. Aquele filho, ele voltou arrasado. Aquele filho, ele voltou não querendo receber um abraço do pai, e sim querendo receber apenas um emprego, apenas um trabalho. Mas só que o nosso Deus, ele sempre irá nos dar a oportunidade de estar de volta na sua presença. Louvado seja Deus. E agora aquele filho voltando maltrapilho, sujo, porque o mundo castigou ele. Porque deixando de ser orientado, porque deixando os ensinos, porque deixando a presença do pai, quem vai ensinar vai ser o mundo. E o mundo machuca. E dói ser ensinado pelo mundo. E é isso que o mundo tem tentado nos ensinar nesses dias de turbulação. Nesses dias a qual nós estamos sendo assolados com esta pandemia. Mas não pense em você que o desespero e a fragilidade da sua mente vai conseguir te conduzir para que você venha sair da presença desse pai. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Fique na presença do pai. Eu creio que você que está me assistindo está fazendo a sua prevenção. Todos os dias você faz a sua asepsia. Todos os dias, conforme os nossos governantes, você sai da sua casa, se você sair, você usa a sua máscara. Você faz a sua asepsia com álcool e gel. Então você não tem que andar preocupado com isso que está acontecendo. Apenas creia que o Deus ao qual nós estamos servindo é o nosso Pai. E Ele nunca irá desamparar um filho seu. Então receba o abraço nesta tarde deste Pai. Você que está com uma preocupação terrível, a ponto de esquecer que você tem um pai, mas você não está órfão, você tem um pai. Você tem um pai. Este filho saiu da presença e ele agora pensa que ele não tem mais pai, mas o pai está esperando por ele. E a mesma coisa que está acontecendo conosco nesses dias. Quando isto acabar, o mesmo Deus que está nos protegendo nesta pandemia é o mesmo Deus que vai estar conosco quando ela for embora. Então receba isso nesta tarde. Receba isso da parte do nosso Deus. Voltando para a presença do Pai. Aquele filho com as palavras que eu acabei de mencionar para vocês, que já estava na sua mente.
Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de filho. Meus amados, e aquele pai, com uma sabedoria tremenda, ele não corrige o seu filho. E aquele pai, ele não taca pedras no seu filho. Aquele pai, ele não expõe seu filho. Aquele pai não ridiculariza o seu filho. Pelo contrário, mesmo sendo maltratado com notícias, a qual nós estamos maltratados com notícias, porque pessoas próximas da gente estão sendo assoladas por essa pandemia. Mas o pai estava no controle da situação. E assim a qual Deus está no controle dessa situação. Então, para você que está nos assistindo nesta tarde, saiba que o Deus a qual nós servimos, que é o nosso Pai, está nos conduzindo e está nos orientando em meio à situação a qual nós estamos passando, a qual nós estamos vivendo. Se fosse outra pessoa, falava: olha, você me desonrou, você me desobedeceu, e agora você quer voltar, faz o seguinte: o mesmo caminho que você veio, você pode voltar no mesmo pé. Mas não. Lembra no começo que existe dois tipos de amizade: a amizade de Deus e a amizade mundana. A amizade de Deus não é amizade mundana. A amizade de Deus, para você que está nos assistindo nesta tarde, é a amizade que quando você toma uma decisão errada, o Pai está sempre pronto com os braços abertos para poder te abraçar. Então não tome nenhuma decisão precipitada. Te convido a não ligar televisão para você ver notícias desastrosas. Notícia que em vez de te alegrar, vai te entristecer. Eu te convido para que você diariamente venha ler a palavra de Deus. Porque aqui você vai sempre ouvir uma palavra certa para as horas incertas. Esta é a palavra de Deus. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Sabe o que aquele pai fala para aquele filho? Você já acabou com esse teu discurso falido? Você já acabou com essas palavras que você memorizou diante o caminho até você chegar aqui de novo? Filho que é filho sempre será chamado de filho. E é isso que Deus fala para nós nesta tarde. Um filho sempre será filho na presença de Deus. Então você é filho e você é filha de Deus. Não tome decisões precipitadas. Não fique desanimada com o que está acontecendo. Busque a presença do Senhor, porque eu creio que todos nós estamos tendo tempo para fazer isso. Se apegue mais a Deus. Se apegue mais à presença do seu pai, porque você leu comigo, acompanhou comigo. Um filho saiu da presença do pai, o que aconteceu com ele? Ficou vulnerável. E todas as horas vinha notícias bombardeando a mente daquele filho, a ponto dele não saber lidar com a sua situação financeira e cair numa situação desastrosa. E não é isso que Deus quer para a igreja, não é isso que Deus quer para conosco. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. E aquele filho, voltando para a presença do pai, o pai abraça ele e fala: filho, você sempre será bem-vindo em minha casa. Então você vai ver que atinge aos dois alvos. Aos que estão dentro, para que não venha a sair. E para que estão fora, para que volte para a presença do Pai. Louvado seja Deus. E além daquele filho voltar para a presença do Pai, o Pai fez uma grande festa. E essa festa está preparada para todos nós que somos filhos desse Deus. Festa essa que não será comemorada aqui na terra.
Festa essa que não será comemorada na sua casa. Festa essa que também não será comemorada na igreja que você congrega. A festa que esse Pai, que o nosso Deus está preparando para esse filho que somos nós, será aquele grande dia quando Jesus Cristo voltar a arrebatar a sua igreja. Essa é a maior festa a qual nós estamos esperando. Mas para que você venha participar desta festa, continue na presença desse Pai. Lembre, você tem direitos. Você tem direito sim à sua herança, tem direito sim a seus bens. Mas isso não quer dizer que você está totalmente certo. Não é seu direito que vai te conduzir a você, no final, saber se você fez, se foi certo ou se foi errado. Apenas continue na presença de Deus. Não faça como este filho. Louvado seja Deus. Não vou mais me alongar. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não é de muito se falar, e sim pelo poder da palavra e do Santo Espírito de Deus. Então você, nesta tarde, lembre-se que a presença do Pai é a melhor presença a qual nós devemos estar. Não sai da presença desse Pai. Este filho saiu da presença desse Pai e você viu o que aconteceu com ele. Então continue na presença desse Pai. E você que está afastado, volte para a presença desse Pai. Volte porque Ele está te esperando de braços abertos. Amém? Feche seus olhos nesta tarde, nós estaremos orando. Você que está acompanhando esta mensagem singela, humilde da presença de Deus, feche seus olhos, estaremos fazendo uma oração breve. E amanhã, neste mesmo horário, se Deus nos permitir, estaremos aqui de novo, transmitindo um pouquinho mais do amor de Deus para conosco. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, meu Pai. Engrandecemos ao teu santo e poderoso nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para conosco. Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, a todos aqueles que participaram, meu Pai, deste vídeo, meu Pai. Que esta mensagem venha invadir os corações dessas pessoas, meu Pai, a qual estão vivendo dias, meu Pai, que já não estão conseguindo mais ter uma mente apurada, meu Pai. Muitos estão entrando em desespero, meu Pai. Muitos estão sendo assolados, meu Pai, por o que está acontecendo, meu Deus. E não adianta nós ligarmos a televisão, querer saber de uma notícia boa, porque nós estamos fazendo a nossa parte orando, mas a última palavra ela vem do Senhor e nós queremos isso. Então eu creio que o Senhor já sabe o dia e a hora que isso vai acabar. Então, meu Senhor da glória, até que isso venha a acabar, que o Senhor venha, meu Pai, nos preservar na Tua presença. Nos preservar, meu Pai, na presença desse Pai maravilhoso que sempre cuida do seu filho. Que muitas das vezes tomamos decisões erradas, mas o Senhor não é aquele que nos aponta. E sim, o Senhor é um Deus, é um Pai que sempre está de braços abertos para poder estar acolhendo os seus filhos. Então, nesta tarde, que o seu abraço venha acolher todos os que estão assistindo nesta tarde. Esta oração também é o que nós estamos fazendo nesta tarde. Que venha, meu Pai, meu Senhor da glória, a invadir, meu Pai, as casas que precisam, meu Pai, ouvir a Tua voz. Que precisam sentir a Tua presença, meu Pai. Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs. Abençoa, meu Pai, a toda a membresia da sua casa. Abençoa a vida dos meus pastores. Abençoa também, meu Pai, a vida, meu Pai, da Tua igreja. Abençoa, meu Pai, teu ministério da Tua casa. Abençoa, meu Senhor da glória, as diaconisas da Tua casa. Abençoa, meu Senhor, todos os departamentos da Tua casa. Ainda na Tua presença, meu Senhor da glória, pedindo a Tua orientação, meu Senhor, que o Senhor venha a cada dia mais colocar no coração dos profissionais que estão à frente desta grande batalha. Que o Senhor venha colocar nos seus corações um sentimento por vidas, meu Pai. Desde o auxiliar de serviços gerais, a qual estão sendo esquecidos, meu Pai. Mas eles também têm a suma importância nos hospitais, meu Pai.
Abençoa, meu Pai, a vida dos auxiliares, meu Pai. Abençoe, meu Pai, a vida dos auxiliares de enfermagem. Abençoe a vida dos técnicos de enfermagem. Abençoe aqueles que já foram formados médicos, meu Pai. Abençoe a todos que estão assistindo, meu Pai. Abençoe a todas as famílias da face desta terra, meu Pai. Sabendo que nós estamos guardados por Ti, meu Pai. E se alguma coisa nos acontecer, nós devemos crer que é vontade permissiva sua, meu Deus. Mas a Tua vontade em nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, meu Senhor da glória, não, meu Pai, nos faça sair da Sua presença, sabendo que o Senhor sempre irá ter um abraço acolhedor em nossas vidas. Então nos abençoe e nos dê, meu Pai, a oportunidade de estar falando do Teu amor para as vidas que necessitam dessas orações. Porque eu creio que assim como esta presença invadiu a minha casa, está também estão nos assistindo. Abençoe, meu Pai, a vida, meu Pai, financeira. Abençoa que o Senhor possa estar conduzindo, meu Pai, todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então nos estamos despedindo. Fique com esta palavra. Fique com esta mensagem. Não da parte do homem, porque nós não somos nada, mas da parte do nosso Deus, que é tudo em nossas vidas. É momento de reflexão. É momento de você realmente parar e ver aonde você está depositando a sua fé. Tempos de sobra todos nós estamos tendo. Guarde isso. Então, não faça como este filho. Porque muitos apontam e julgam para ele. Mas não façam como ele. Continue na presença desse Pai. Isso não está atingindo só aqueles que são menos favorecidos. Isso está sendo atingindo em todas as classes sociais. Está atingindo desde o rico até o mais pobre. Então você vai ver que dinheiro não está salvando ninguém. O que está salvando é você continuar na presença desse Pai. Amém? Fique com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima vez.